a mais um podcast da Alesp. Hoje eu recebo a deputada Solange Freitas, União Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre os projetos, né? Recentemente a deputada teve um projeto sancionado, primeiro aqui dela como deputada estadual. Ainda vamos falar sobre todas as movimentações aqui, o que deve pautar a Alesp nesse finalzinho agora de ano. Deputada, obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. É um prazer falar um pouquinho dessas polêmicas que estão por vir aqui para a Alesp. Pois é. Bom, já começando com uma que não é tão polêmica assim, é mais uma conquista, né, que em setembro você teve o seu primeiro projeto de lei, então, sancionado pelo governador, que foi fruto aí, né, do PL 551 de 2023, que dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação para os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, o que inclui as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que essa agora a lei vai trazer para os alunos aqui do estado. Estou muito feliz, né? Primeiro projeto aprovado, né, em 7 meses de mandato, e é um desafio muito grande, porque o projeto foi criado a partir da escuta dos autistas, né? Eu não ouvi as mães, nem os profissionais, eu ouvi os autistas. E o projeto foi escrito por mim, pela minha equipe e junto com o autista, pela preocupação dele do que ele vivenciou a vida toda no ambiente escolar. Hoje ele faz, o Arthur, né, que me ajudou a escrever, hoje ele faz faculdade de medicina na Unimes em Santos, mas ele diz que ao longo da vida vários problemas tiveram na sua jornada na educação e alguns amigos não conseguiram permanecer. Ele fala, Solange, fala muito em inclusão, mas e a permanência dessas pessoas na sala de aula? Não se falava nisso. Então criamos o PIA, que a gente está chamando, que é o Protocolo Individualizado de Avaliação. O autista, quando vai fazer a matrícula na escola ou na universidade, e isso vale tanto para as instituições públicas e particulares, ele vai ter esse protocolo. E ali ele vai colocar as preocupações dele ou as necessidades dele. Então, porque, por exemplo, para alguns alunos, em vez de fazer uma prova, se eles não conseguem fazer a prova, não poder trocar por um trabalho, ou ele ter mais tempo para fazer a prova. É só uma alteração, algumas mudanças na aprendizagem, nas atividades e nas avaliações para fazer com que a vida dele na sala de aula seja menos custosa, porque quando eles passam por um problema, se ele não consegue fazer a prova em 1 hora, por exemplo, toda vez que ele for fazer a prova, aquilo vai criar uma angústia nele e ele vai acabar desistindo por sempre passar por aquilo. Então, a ideia é fazer com que eles permaneçam na sala de aula com pequenos cuidados que dá para ter no dia a dia. Bom, agora está em fase de regulamentação. Então, Sim. Quais são os desafios agora para essa nova etapa? Bom, a gente sabe que leis tem um monte por aí, mas muitas não são executadas, nem saem do papel. Já são leis, estão regulamentadas, mas não saíram do papel. Então, nosso desafio já marcamos uma reunião com a Secretaria de Educação do Estado, né, para a gente ver como isso vai ser implementado no Estado e para depois fazer discussões também para como isso vai acontecer em todo o Estado, nas escolas particulares também. Então, a gente quer ajudar as instituições de ensino a fazerem com que a lei seja cumprida. Bom, tem um outro tema que acaba aparecendo em diversos outros projetos e também atuações, que é em relação ao câncer. E a gente passou agora do Outubro Rosa e tem 2 projetos aqui que eu destaco. Queria que você falasse um pouquinho deles também, que um institui a Semana de Conscientização e o outro inclui a micropigmentação reconstrutiva de mama no SUS. Então, como é que são esses projetos? Em que fase eles estão aqui de tramitação? Meu segundo projeto de lei também está tramitando em regime de urgência, que é a Semana de Conscientização e Prevenção do Câncer nas Comunidades. Foi criado depois que nós vimos as pesquisas que mostram que dentro das comunidades as pessoas acreditam muito em fake news quando a informação é sobre o câncer, não se cuidam, até pelas dificuldades que têm de conseguir marcar exames e consultas, acabam se descuidando e acreditando em fake news e não fazendo o tratamento e nem buscando esse tratamento. E aí, no caso, por exemplo, do câncer de mama, quando você descobre no estágio inicial, tem 95% de chance de cura, é muito grande. Então, a gente quer fazer com que mais mulheres, por exemplo, façam os exames, se cuidem, tomem os cuidados necessários até para evitar a doença. Nós fizemos um projeto piloto em São Vicente, onde eu moro, dessa semana, deu muito certo para mostrar para o Estado, olha só, a importância dessa semana, né, o que a gente conseguiu fazer, e o Estado não vai pagar mais do que ele já tem, os custos dele, porque ele vai poder fazer parcerias com os municípios, com as instituições privadas, para que essa semana seja toda focada na prevenção e também em exames dentro das comunidades, né? Nós vamos até as pessoas que hoje não têm acesso a essas informações, a esses exames.
E esse mês, né, Outubro Rosa, o mês que passou, Outubro Rosa, a gente fez um projeto de lei da micropigmentação, porque algumas mulheres, ao fazerem a cirurgia da mama, acabam perdendo o bico, né? E aí, o que essa micropigmentação faz? É como se fosse uma tatuagem, só que fica perfeitinho o bico, né? A partir de um trabalho da Aline, que já faz isso com muitas mulheres e faz inclusive para algumas mulheres de graça, quando elas não conseguem pagar. E aí aquilo me chamou a atenção, poxa, para aumentar a autoestima dessas mulheres. Só que muitas não têm condições de pagar. Então, é para que o Estado possa oferecer esse serviço para as mulheres que perdem o bico e aí fazer a micropigmentação e elas saírem um pouco melhores dessa condição depois de passar pela cirurgia. Eu até ia falar dessa questão, né, que você trouxe, da autoestima, porque às vezes tem essa mudança, a gente sabe que os seios numa mulher acabam sendo aí uma questão muito importante, muito impactante na autoestima, né? E esse trabalho especializado, essa questão da reconstrução, de fazer uma micropigmentação, acaba sendo um trabalho especializado que uma pessoa com menos condições não vai ser a primeira coisa que ela vai procurar quando ela tiver um câncer, né? E por eu ter passado pelo câncer de mama, eu não precisei de nenhum desses artifícios, porque eu não precisei retirar a mama, eu fiz o quadrante, como chamam. Então, mas muitas mulheres precisam, né? Ou retiram a mama, ou perdem o bico. Então, eu tenho lutado muito para que as mulheres tenham acesso aos exames e elas possam poder fazer o tratamento no tempo certo, né? Eu sempre falo, né? Eu tive a sorte de ter o plano de saúde, eu quero que as mulheres que não tenham essa oportunidade, que elas tenham a chance de fazer o tratamento no tempo certo. Bom, tem aqui também uma outra proposta, né, que a MTU deve implementar, então, banheiros nas estações do VLT na Baixada, uma proposta, na verdade, que foi apresentada por você pelo seu mandato. Então, como é que surgiu essa necessidade? Foram os usuários que vieram te procurar? Como é que foi? Olha, desde os meus tempos de repórter, como jornalista, quando o VLT começou a funcionar entre Santos e São Vicente, não eram nem os usuários que pediam ajuda, eram os funcionários, porque eles não tinham onde ir ao banheiro, né? Eles têm aquela carga horária deles, mas não tinha um local para ir, nenhuma estação tem banheiros. A gente fez várias reportagens na época, eu vim como deputada, cheguei a fazer reuniões no começo do mandato com a MTU, não havia nenhuma proposta e nessa última reunião que eu tive com eles, finalmente, eles disseram que vão fazer esse estudo, já devem estar fazendo, né, para poder ver onde eles podem colocar os banheiros. É pensando nos usuários também, mas principalmente nos funcionários do VLT. Até porque ele está sendo ampliado. Está na fase 2 em Santos, está sendo ampliado, e a fase 3 já começou, que é para a área continental de São Vicente. Então, ele vai ser muito maior, mais extenso, e os funcionários têm que ter um local, pelo menos, para ir ao banheiro, para poder beber água, né, um local adequado para eles. E agora a MTU falou que está fazendo esses estudos, não deve colocar em todas as estações, mas em algumas vai ter banheiro. Bom, a gente está se aproximando aí já, né, de uma marca de 7 meses já de mandato, 7 meses aqui como deputada, essa sendo ainda o seu primeiro mandato. Queria uma avaliação, um balanço desses 7 meses, o que já foi possível, né? A gente falou um pouquinho de projetos já muito importantes, mas o que já foi possível concluir e quais são os planos para os próximos? Olha, eu estou muito feliz aqui no Contrabalho, eu nem imaginaria que eu ficaria tão feliz em ser deputada, em poder fazer esse trabalho pela população, porque eu consigo fazer um pouco do que eu fazia como jornalista, né? A gente ouve as pessoas, né? Cobra quem tem que cobrar, e a gente faz isso como deputada também. Eu vou nas comunidades, converso com as pessoas, ouço as reclamações, fico cobrando, cobro o governador, cobro os secretários, cobro todo mundo. E a gente pode ainda criar leis para melhorar a vida dessas pessoas, e as nossas decisões aqui na LESP, em aprovar ou não projetos, também interferem na vida dessas pessoas, né? Então a gente tem que ter muita consciência nesse trabalho, né? Mas os projetos de lei apresentados, as indicações, os pedidos que foram feitos e aqueles que foram atendidos, me dá a certeza de que a gente, se fizer um bom trabalho, se a gente trabalhar pela população, a gente consegue ajudar muitas pessoas. E quais são os planos, então, agora para finalizar esse ano, para o próximo ano? Já tem mais projeto que deve ser apresentado? Eu acho que agora a gente tem vários projetos para serem apresentados, mas a gente sabe que quantos projetos um deputado consegue aprovar por ano? Isso é. Falaram que esse ano a gente ia conseguir 2, já vi que não vai ser 2, é só 1. Então não adianta também a gente criar vários projetos.
Então, o que eu tenho feito? Minha estratégia? Eu apresento o projeto e apresento a indicação também. Porque o projeto eu sei que vai tramitar, vai demorar, mas já apresento a indicação para ver qual é a resposta do governo do estado e se, de repente, algum secretário ou o próprio governador olha aquela proposta como importante para ser executada naquele momento. E a gente briga também, marca reunião, briga. Então, nesse finalzinho de ano aí, a ideia é fazer com que aqueles projetos que eu quero apresentar, eu faça as indicações para ver se a gente consegue que o serviço seja feito mais rápido. Tem alguma coisa que... você falou muito dessa questão, né, de que o trabalho de deputada e o trabalho de jornalista acaba sendo muito semelhante, porque ouve as pessoas, vai atrás, cobra. Então, ter tido essa experiência tão grande como jornalista te ajudou, então, a executar esse trabalho agora como deputada? Muito, porque ao longo de 30 anos como jornalista, eu sempre fui de rua, né? Eu não gostava de ficar na redação, não gostava de ficar no estúdio, gostava de ir para a rua. E você imagina 30 anos trabalhando em emissoras de televisão, vendo o dia a dia das pessoas, os problemas, as formas como prefeitos resolviam ou não os problemas, como enganavam ou não a população. Foi uma indignação que me trouxe para a política. Então, isso hoje me dá muito mais base para eu fazer essa luta, para eu lutar pelas pessoas e para me fortalecer mais na busca de ajuda também para conquistar isso. Então, a gente sabe quais são os problemas, né? Sabe aonde buscar e eu vou para cima, não tenho medo, cobro, independentemente de onde eu estou, se apoio ou não o governador, o importante é a gente apoiar a população. Então, sem medo, né? A gente vai para cima. Quando é coisa boa, a gente vai junto com o governador. Quando a gente entende que não é tão bom para a população, a gente vai junto com a população. E eu estou muito feliz com esse trabalho. Bom, já até aproveitando o gancho aqui dessa sua resposta, a gente tem alguns projetos polêmicos que foram apresentados já pelo governador. Uma proposta até de campanha dele foi essa BESP, que já chegou aqui na casa, já tem recebido emendas de parlamentares. Eu vou dividir a minha pergunta em duas partes. Primeiro, eu queria uma avaliação geral. Como que foi, o que você achou do projeto? Ele deve ser benéfico? E aí depois eu queria saber também de emendas, se você apresentou emendas, porque diversos deputados têm apresentado, né, nesses últimos dias. Bom, como a gente já sabia que essa era uma intenção do governador desde a época da campanha, a gente sempre procurou ouvir as pessoas em relação à Sabesp, né? Eu já ouvi muito funcionários, ex-funcionários, pessoas que gostam do trabalho que a Sabesp faz, empresas que já fizeram parcerias com a Sabesp, o próprio consumidor, a gente mesmo, né, no dia a dia que usa esse sistema também de água e de esgoto na nossa rua, no nosso bairro. Então, eu já ouvi muita gente, já vim ouvindo muita gente. O governador, no dia que ele encaminhou para essa casa o projeto de lei, ele fez uma reunião com os deputados da base para explicar o projeto. A fala do governador foi muito boa, né? A proposta dele com essa privatização é fazer com que tenham mais investimentos num curto prazo, também que vai diminuir a tarifa e que as pessoas de baixa renda vão ser contempladas. Então, a ideia é muito boa, gostei muito da explicação, achei ótimo, aí ele apresentou o projeto. Aí me debrucei sobre o projeto. Quando eu li o projeto, eu vi que ali, para ter aquelas garantias que ele disse que vai ter, o projeto precisava de algumas mudanças. Porque o governador não vai ser governador a vida toda. Ele tem essa proposta, vão vir outros. Então, a gente precisa ter uma garantia de que aquilo que ele está propondo, isso aconteça no mandato dele e nos próximos também. Então, eu fiz 9 emendas. São emendas para complementar, para garantir que tudo aquilo que ele falou realmente aconteça. Porque se a gente aprovar o projeto de lei do jeito que está, eu entendo que é assinar um cheque em branco. Tem a intenção do governador de fazer daquele jeito? Tem. Mas o projeto de lei precisa estar mais claro em alguns pontos. Então, eu fiz essas 9 emendas, né? Espero que as comissões analisem as emendas e aprovem essas emendas, que se tiver desse jeito, eu sou favorável ao projeto. Eu acho que vai ter que ir para frente, porque a gente sabe que a intenção do governo é essa, ele quer privatizar, mas precisa ter garantias para os funcionários, para os munícipes, para as pessoas de baixa renda e também para o empresariado de uma forma geral.
Os empresários que forem comprar essas ações, que virarem também sócios, digamos assim, da próxima Sabesp, eles têm essas garantias no projeto, mas faltou algumas para a população que eu coloquei nessas emendas. Só para explicar aqui para quem acompanha a gente, né, algumas das questões que foram apresentadas. Então, o governador ele garante a redução da tarifa, criando um fundo que vai contar com pelo menos 30% dos recursos que vão ser obtidos justamente com a venda das ações e parte do lucro com dividendos da empresa que são destinadas ao Tesouro Estadual. E o Estado ainda também ganha alguns poderes de veto, como vetar a mudança da atividade econômica ou pode também limitar os votos que cada acionista pode ter. Pensando nessas emendas, nessas partes que você viu no projeto que não são, que não, na sua visão, não foram benéficas, quais que foram, o que pode prejudicar no serviço, não no serviço, mas o que pode ser prejudicial com a privatização da forma como está no projeto? As garantias da participação do governo também, na questão da limitação do veto também, eu fiz umas alterações para garantir a participação maior do governo, que ninguém seja maior do que ele, para ele poder ter direito ao veto. A definição de que, por exemplo, todos os anos, a próxima Sabesp, né, porque não vai mudar o nome pelo projeto de lei, ela tem que ter uma garantia de que aquelas metas que tem até 2029, elas sejam cumpridas. Mas como é que você vai cumprir essas metas, saber se está indo no caminho certo, se você não tiver uma avaliação? Então, que todo ano seja avaliado se naquele ano ela cumpriu a meta e se não cumpriu, já deixar para o próximo ano aumentar essa meta para não chegar em 2029 e falar, a gente não conseguiu. Então, todo ano tem que ter essa avaliação. Uma outra, por exemplo, a gente vê ao redor do mundo que algumas empresas, em alguns países, está tendo a reestatização. Por quê? Teve a desestatização, não deu certo e estão voltando atrás. A minha primeira emenda, e acho que é a emenda número 2 até que foi apresentada, é essa, que prevê a reestatização, mas que ela aconteça, se precisar, nos mesmos moldes da desestatização também, para lá na frente também não dar problema. E se o Estado quiser voltar atrás, tem que ter essas garantias. Então, são algumas das emendas que eu estou apresentando para que a gente garanta a funcionabilidade da Sabesp, garanta que a tarifa vai cair e em relação aos funcionários. Os servidores, eles prestaram um concurso público e imaginaram que estariam ali a vida toda. E o que a gente vê em algumas empresas que foram desestatizadas? Que logo no começo eles acabam fazendo a demissão de muitos funcionários e aí isso prejudica também o trabalho, né? Porque aqueles funcionários já sabem como a coisa funciona, eles colocam novos funcionários, ganhando até muito mais, só que o sistema acaba não fluindo direito e quem sofre é a população com o serviço mal feito. Então, eu estou colocando numa das emendas uma garantia para esses funcionários de estabilidade de 2 anos. Né? Então, isso é bom para os funcionários, né? Que eles podem, nesses 2 anos, também se adequar à empresa e também bom para que o serviço funcione adequadamente nos primeiros anos dessa desestatização. Bom, você comentou também essa questão, né, de garantir que essa privatização, que esse projeto, ele também prospere em outros governos, porque mesmo que o governador seja reeleito, por exemplo, ele só pode ficar por 8 anos, Sim. Então daqui a pouco isso acaba. Então, tem alguma emenda também nesse sentido que vai garantir que esse projeto ele continue avançando ou que ele não seja um processo interrompido ou um processo talvez mexido por outras gestões? Essas 9 emendas, no geral, que são aquelas emendas que eu acho que aqueles pontos que estavam faltando no projeto, eles acabam garantindo isso. Tá. Inclusive, a volta, né, reestatização se não der certo. Então, o que eu falo lá? O que o governador garante? Garante que a tarifa vai cair, né? Porque ele está dando como se fosse um subsídio, né? Esse fundo, na verdade, com outro nome, seria um subsídio da tarifa. Então, por isso que ele imagina que garante que a tarifa vai cair. Então, se as metas não forem cumpridas, se a tarifa não cair, se os investimentos não forem feitos, que haja essa possibilidade de voltar para o Estado da mesma forma como foi a desestatização. Então, esses 9 pontos que eu coloquei no projeto, que eu coloquei como emendas, é para garantir isso, que o governador, se for reeleito ou não, ou nos próximos anos seguintes, né, a esses 8 anos, digamos assim, que tenha a garantia de que a Sabesp vai funcionar da forma como foi projetada agora nesse governo. Bom, a gente tem outro projeto aqui que tem sido polêmico, que é a PEC que o governador
já enviou, pretende enviar, acho que ele já enviou, na verdade, pelo que eu vi recentemente, que faz ali, deixa flexível os recursos, né, a porcentagem de recursos que são obrigatórios na educação, na saúde. Então, que pode pegar ali 5% dos recursos obrigatórios para educação e passar para a saúde. Então, queria saber como é que você vê essa proposta. Eu sou favorável, eu li o projeto todo, né, para ver se eu era favorável ou não. Conversei com profissionais da educação para entender a visão deles também. Eles me mostraram favoráveis também ao projeto, porque, na verdade, no estado de São Paulo é diferente dos municípios. Os municípios precisam investir 25%, o estado 30%. E houve algumas mudanças na lei que fizeram com que a educação gaste menos em alguns aspectos, porque tiveram algumas alterações. Então, quando a gente fala em 5%, 25% na educação vai estar garantido. E não quer dizer que esses 5% vão todo para a saúde, né? Eles vão ser flexíveis. E o que a gente vivenciou na pandemia foi que a saúde precisa de muita ajuda e são necessários os investimentos, 12% do orçamento é muito pouco ainda. Então, precisa de mais dinheiro. Eu acho que não vai prejudicar a educação. Os pontos apresentados no projeto mostram também que a educação não vai ser prejudicada com essa mudança. Então, eu sou favorável ao projeto. E eu ouvi os profissionais da educação também para ter essa garantia, né? Eu queria ouvir a visão deles. Eles disseram que eles veem com bons olhos esse projeto. Qual que foi? Eu achei interessante isso, porque outras coisas, né, outros entrevistados, às vezes, que a gente ouve, nem sempre eles trazem aqui essa perspectiva também dos educadores, dos profissionais. Então, os educadores, de forma geral, eles também não veem o trabalho deles sendo prejudicado se isso passar adiante. Porque, assim, como eu falei, assim, eu não quero ser um boneco de manobra, né? Eu não estou aqui na Lesp para ser uma deputada que vai ser manobrada. Então, tudo que eu vou fazer, eu estudo e ouço as pessoas que manjam disso, né? Que entendam disso, né? A gente vai estudando, né? Como jornalista, quando a gente vai falar de qualquer assunto, a gente não estuda bastante, porque assim, você não vai, de repente, fazer uma reportagem de economia e você vai ter que ouvir várias pessoas para entender de economia, né? Então, é isso que eu estou fazendo como deputada também. A Sabesp, eu fui tentar entender com os profissionais, as pessoas ligadas à empresa, ligadas a essa área de saneamento, de água, e também para esse projeto eu fui ouvir os educadores e eles me mostraram, eu tenho até a pontuação, devo fazer uma fala na Lesp nos próximos dias sobre isso, que eles pontuaram por que eles entendem que a educação não vai ser prejudicada. Porque uma coisa é que às vezes alguns deputados que a gente vê aí da oposição só criticam, né? Então, assim, você tem que pesar os dois lados. O que a gente viveu na pandemia e o problema que a gente tem na saúde hoje, a gente precisa tirar dinheiro de algum lugar e tem que tirar aonde menos perde. E como o Estado já gasta mais em educação do que os municípios, por que não remanejar essas verbas? E foi feito um estudo para não prejudicar o governo. A gente também tem que ver que o governo fez um estudo para ver se não prejudicaria. E o governo anunciou também o SUS paulista, que é muito bom. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, acho que eu estudei tudo, ouvi as pessoas envolvidas e acho que a melhor forma é ir a favor desse projeto. Bom, recentemente a gente teve um projeto que foi votado aqui que simplifica a regularização de débitos inscritos na dívida ativa e que tinha ali também uma emenda que anistiou as dívidas pelo uso irregular de máscaras durante a época da pandemia. Essa emenda, o projeto, uma grande parte aqui da casa, quando a gente via no plenário, era favorável, mas essa emenda acabou aí travando um pouco as discussões porque a oposição era muito contrária. Então, queria saber como que você vê esse projeto. O projeto do governador é muito bom, porque esse parcelamento é bom para as pessoas que tinham uma dívida muito grande e não iam conseguir pagar nunca. É bom também para a arrecadação dos municípios e do Estado. Agora, o artigo 36 da anistia das multas, ainda bem que foi votado separado, porque eu fui totalmente contra. O meu voto foi não, porque assim, absolutamente não dá para você ser favorável quando numa época de pandemia, as pessoas morrendo, muita gente deixou de tomar o cuidado com a sua própria vida e com a vida das outras pessoas. Foram multadas. Teve gente que cometeu a irregularidade, foi multada, reconheceu o erro e pagou. Agora,
quem não fez o que tinha que ser feito, quem não teve cuidado com a saúde dos outros, com a vida dos outros, que não atendeu às determinações das autoridades e nem pagou a multa, ou seja, tudo errado, agora você vai dar anistia para essas pessoas? Então, eu achei um absurdo nós termos aprovado esse artigo 36, mas infelizmente a maioria venceu, mas eu fui totalmente contra. Bom, queria uma avaliação, então, do diálogo do Executivo aqui com a Alesp. A gente tem aí um novo momento na política paulista com um governador que, pela primeira vez aí em quase 30 anos, não é do PSDB. Ele também não era aqui do Estado, mas conhecia algumas pessoas. Então, algumas pessoas têm reclamado um pouco do diálogo, outras têm elogiado, também têm falado que ainda tem esse momento aí, né, que ele ainda está entendendo aqui como é que faz justamente essa conversa, essa parceria, né? Então, eu queria uma avaliação sua, como é que tem sido esse diálogo com o Executivo? A gente tem que entender, e às vezes tem pessoas que só criticam por criticar, mas tem que entender também o processo de conhecimento. E eu tiro por mim, eu estou no meu primeiro mandato, estou há 7 meses e é tudo uma construção. Eu, a minha equipe, a gente está aprendendo como é que a casa funciona, a gente está aprendendo a interpretar um projeto de lei, a gente está entendendo como que a gente faz as emendas, como que a gente aplica isso. Então, nós estamos numa fase de conhecimento. O governador também. É a primeira vez que ele governa um estado, né? E ele é uma pessoa muito técnica também. Ele também está aprendendo. Às vezes dá cabeçada sim, tem algumas coisas que deu cabeçada. Esse artigo 36, para mim, foi uma cabeçada do governo. Não deveria ter apresentado isso nunca. Mas, assim, a gente tem que dar um voto de confiança, né? Os projetos de lei que ele apresentou até hoje, eu fui a favor de todos, né? O artigo 36 eu fui contra, mas porque eu entendo que ele está indo no caminho certo. Algumas coisas ainda não sei como vai ser, eu não sei como é que eu vou votar em relação à privatização da Sabesp, vai depender da aceitação das minhas emendas ou não, ou de algumas alterações, porque outros deputados também estão apresentando emendas, mas eu acho que no geral está indo bem. Dá umas cabeçadas, dá, mas a gente dá um voto de confiança, porque ele também está aprendendo, também está no início de mandato, né? Também quer acertar, ele não quer errar, ele quer acertar. Então, eu acho que a gente tem que estar junto, né? E quando a gente não concorda, a gente vai para cima também, como eu tenho feito. Bom, agora passando por um outro assunto aqui, que é em relação ao atentado que você sofreu quando era candidata à prefeitura lá no Litoral Paulista. A gente teve novidades até desse caso. Queria que você contasse então pra gente, por favor. Coisas absurdas que acontecem na nossa vida, né? Quando eu fui candidata a prefeita de São Vicente em 2020, eu sofri todo tipo de violência política por ser mulher, me atacavam como mulher, porque eu era jornalista combativa, vim para um desafio e não tinham o que falar de mim. Então, me atacavam como mulher. Um jogo muito sujo, né, lá em São Vicente. E um desses ataques foi um ataque físico, que foram 5 tiros no meu carro, 4 dias antes da eleição, e um dia antes ainda tentaram incriminar a minha equipe. Então, foram coisas absurdas que aconteceram. O que aconteceu nesse mês de outubro? O segundo acusado, né, do atentado estava em julgamento, né, e já tinha sido condenado no ano passado. Durante o júri dele, eu fiquei sabendo que o PM, infelizmente tem um PM envolvido, o PM que foi julgado no ano passado e condenado a 5 anos e 10 meses, já estava solto. Mas o que é pior, ele não estava só solto, ele voltou para a PM. Agora sim, me diz se existe algum entendimento de alguma pessoa que vá acreditar nisso, que um cara que foi condenado por tentativa de homicídio volte para a PM, essa instituição tão séria. Bom, os 2 dias que duraram do julgamento desse outro acusado, que também foi condenado, eu fiquei muito mal. Eu saí no meio do julgamento, eu subi a serra, eu vim para a sessão da Alesp na quarta-feira, para poder fazer uma fala, fui bem contundente, mostrei que a PM errou, que ele não precisava ter voltado para a polícia militar, e mostrei o porquê, mostrei um decreto desta casa e fui cobrar também o secretário Derrite, porque é um absurdo isso. Falei assim, não é possível que quando essa gestão entrou com uma outra visão de segurança, aceite um absurdo desse. O secretário me garantiu
porque tem um processo administrativo interno contra ele, mas já dura 3 anos. Como é que não tinha terminado? E o cara foi condenado no criminal há 1 ano. Como é que ainda não tinha terminado esse processo? O secretário me garantiu, lógico, ele não fala em erro, né? Mas ele fala que isso já deveria ter acontecido, que ele já deveria ter sido expulso, que o processo administrativo foi finalizado, determinando a expulsão dele e que nos próximos dias ele vai ser expulso da PM. Mas é o que eu tenho falado. Se isso aconteceu comigo, que sou uma deputada, imagina o que acontece com a população. Então, a gente tem que abrir os olhos, a gente não pode aceitar. Algumas pessoas falaram, Solange, você não tem medo, você está indo para cima. O cara voltou para a PM, alguma coisa está errada, você não tem medo? Eu falei assim, se eu tiver medo, não colocar a boca no trombone, eu não vou estar lutando contra a injustiça que eu sofri e a injustiça contra muita gente que sofre, a impunidade que a gente vê por aí, e as pessoas não têm voz. Então, eu vou aproveitar minha voz para lutar pela justiça no meu caso e pela justiça de todas as pessoas que sofreram violência e não puderam falar. Não dá para aceitar que um cara que foi condenado, não foi acusado, ele não é mais acusado, ele foi condenado por tentativa de homicídio, tentou me matar, foi condenado por isso e volte para a PM. Então, é inadmissível e a gente foi para cima e ele vai ser expulso nos próximos dias. Bom, a gente vai ficar aqui também torcendo para que a justiça seja feita nesse caso tão absurdo, né? Num momento aí de campanha eleitoral contra uma mulher, contra uma candidata, agora deputada. E a gente fica na torcida, então, para que a justiça seja feita. Obrigada. E eu te agradeço aqui, então, por ter tirado esse tempinho aí da agenda para atender a gente aqui da Rede Alesp. Eu que agradeço. É bom a gente falar um pouquinho dos nossos projetos, né? Para as pessoas entenderem qual é o nosso caminho, o que a gente está pensando, como que a gente está fazendo. Muito obrigada, Exatamente. Viu? Bom, esse foi então o podcast da Alesp. A gente recebeu a deputada Solange Freitas, do União Brasil, falando um pouquinho aí sobre esses projetos que foi o projeto sancionado, projetos que estão em tramitação aqui na casa também e a atuação aqui da deputada nesse primeiro mandato e nesses 7 meses aí já de 20ª legislatura. Até o próximo.